Fala galera, e aí como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. Gente, eu quero responder com vocês uma questãozinha do Enem, tá? Então tá aqui, ó, é a questão 92, Enem 2021, da prova amarela. Então é uma questão de eletroquímica, tá? Então é essa questão aqui que eu quero que vocês acompanhem comigo. Ela diz assim: o quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz necessária para o seu funcionamento. E aí ele dá uma tabela. Ó. Nessa tabela a gente tem alguns itens. Item 1, relógio de parede, força eletromotriz 1,2 a 1,5 volts. Celular, que é o número 2 ali, dispositivo 2, de 3,5 a 3,8 volts. 3. Câmera digital, de 7,5 a 7,8. Carrinho de controle remoto, de 10,5 a 10,9. E um notebook, de 19,5 a 20 a 20 volts. Bom, e aí ele vai dizer o seguinte: considere que uma bateria construída pela associação em série, olha só, associação em série, de 3 pilhas de lítio-iodo, nas condições padrão, conforme as semi-equações de redução apresentadas. E aí ele dá as duas semi-reações aqui de redução. A primeira aqui para o iodo e a segunda para o lítio. E aqui os potenciais de redução tanto do iodo quanto para o lítio. E então a questão vai e pergunta o seguinte, vamos lá. Essa bateria é adequada para o funcionamento de qual dispositivo eletrônico? Ele coloca nas alternativas 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, vamos entender o que está acontecendo através do rascunho aqui no papel. Bom, pessoal, então vamos lá. Então nós observamos que foi dado na questão uma tabela, como eu já tinha falado anteriormente, com essas informações aqui, que é a faixa da força eletromotriz, que são esses valores, e os dispositivos eletrônicos. E outra coisa que nós observamos foram as duas semi-reações. A primeira para o iodo, I2 mais 2 elétrons 2I, e a para o lítio. E os seus potenciais de redução aqui, ó. Potencial de mais 0,54 volts e o potencial de menos 3,05. E aí ele pergunta qual seria a bateria mais adequada para o funcionamento do dispositivo eletrônico, tendo como base tais informações. Bom, o que a gente consegue observar? Nós temos os potenciais aqui, então nós precisamos calcular a DDP da pilha, tá? Então, como é que se calcula a DDP, que é a diferença de potencial, ou também conhecida como força eletromotriz? É bem simples. A DDP ela é calculada como o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Quando eu faço esse tipo de cálculo, essa subtração aqui, potencial de redução maior menos o potencial de redução menor, eu encontro a força motriz ou a DDP, ok? Bom, então vamos fazer isso baseado nas informações que foram dadas na questão. Então, de quem é o potencial de redução maior? Vamos voltar lá para o que foi dado. Eu tenho, ó, mais 0,54 e tenho 3,05. Obviamente, o potencial maior aí é o 0,54. Então, vamos para cá, ó. Então, a DDP vai ser igual. Qual é o potencial de redução maior? Mais 0,54. Menos o potencial de redução menor. Menos 3,05. Então, a DDP vai ser igual a 3,59 volts. Ok? Então, essa é a diferença de potencial, 3,59 volts.
Mas esse 3,59 volts, gente, é referente apenas a uma pilha. Mas a questão, ela relata que é um sistema de 3 pilhas lítio e iodo que estão associadas em série. Então seria mais ou menos isso aqui, ó, que eu vou desenhar. Primeira pilha, não sou muito bom de desenho, mas vocês vão conseguir visualizar. Segunda pilha, e eu tenho uma terceira pilha, ok? Tá aqui. Vamos fazer assim, para fazer de conta que isso aqui é uma pilha. Beleza. E ele fala que as 3 pilhas, elas estão interligadas, elas estão em série, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, um fio interligando as 3, com o polo positivo e o polo negativo, ok? Bom, nós acabamos de calcular a diferença de potencial quando eu tenho apenas uma pilha, que é 3,59. Então eu entendo que uma pilha dessa aqui, ó, vai ter uma diferença de potencial de 3,59 volts para uma delas. E para outra, 3,59 volts. E para outra, 3,59 volts. Então, eu posso facilmente encontrar esse valor aí, né? 3,59 vezes 3, já que eu tenho 3 pilhas que estão associadas, que vai dar 10,77 volts. Então, essa vai ser a diferença de potencial, tá? Do dispositivo formado pela associação dessas 3 pilhas. E aí, quando eu observo o que foi dado no quadro pelos dispositivos, o que é que eu consigo perceber? Que a situação 4, o carrinho de controle remoto, que possui aqui, ó, entre 10,5 e 10,9 volts, seria o que estaria mais adequado de acordo com o valor de 10,77 volts que nós encontramos da associação das 3 pilhas. Isso nos leva à alternativa de letra D de dado, tá? Então, essa questão que nós acabamos de responder, ela tem como resposta correta letra D de dado. Beleza, pessoal? Agradeço a atenção de vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau!